Olá, alunos! Sou o professor João Paulo e vamos estar vendo aqui hoje a aula de matemática. Todos animados para iniciar nossa aula? Tudo bem, então. Então, primeiro, alguns lembretes importantes, né? Antes de nós dar início à nossa aula de hoje, que é responder as atividades do Classroom. Ficou com dúvida na hora de responder a atividade do Classroom? Entre em contato com o professor da sua escola, ele vai ajudar você a entender aquele conteúdo, aquele assunto. Não tem acesso à internet, professor. Então entre em contato com sua escola, lá eles vão estar te orientando da melhor maneira possível, tudo bem? Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Então vimos na aula anterior, matrizes associadas a um sistema linear. Então esse é o assunto da aula anterior. Hoje vamos ver equações lineares. E nessa aula de hoje também a gente se comemora a nossa aula de número 100, né? Então já passou muita coisa, né? Já passou 100 aulas aí, né? Estamos todos de parabéns, né? Toda a equipe envolvida, né? Todos os alunos que nos acompanharam até esse momento, né? Quero dar aí os meus sinceros parabéns para todos os envolvidos nesse trabalho. Tudo bem? Então agora, equação linear. Toda equação na forma ax mais ax2, né? A2 mais x2 mais axn mais xn, né? Igual a b. É denominada equação linear. Então, onde o a ele está representando os coeficientes, né? Os valores que vão na frente das incógnitas. O x representa as incógnitas e o b representa o termo independente dessa equação linear aí. Resumindo, não compreendi muito esse conceito, professor. Então, resumindo, o que seria essa equação linear? Toda equação do primeiro grau, vocês já conhecem, né? Uma velha conhecida de vocês, com uma ou mais incógnitas, é chamada de equação linear. Então, toda equação do primeiro grau que tem uma ou mais incógnitas, posso chamar de equação linear. Então, eu tenho aqui uma equação linear, né? É uma equação do primeiro grau. Note que tem 1, 2, 3 incógnitas, né? Onde os números 6, menos 2 e 3 são os coeficientes, que está destacado na cor vermelha. Temos as nossas incógnitas e o termo independente, que está depois do sinal de igual. Então, dessa forma que eu classifico aí a minha equação linear. Tudo bem? Agora aqui eu tenho um quiz aqui, que eu quero que vocês resolvam, né? Olha, ele fala o seguinte, ó, qual das seguintes equações é linear? Então você vai olhar aqui para a opção A, B, C e D e vai escolher uma dessas opções e dizer qual dessas opções aí é uma equação linear. Tudo bem? Então vou esperar um tempinho para vocês copiarem a questão, resolverem e a gente já retorna com esse assunto aí. Tudo bem?
Então vamos lá, turma, espero que todos anotaram já a questão, já resolveram. Então acompanhe aqui a solução dela. Vamos ver se vocês acertaram essa questão, né? Qual das seguintes equações é linear? São A, B, C ou D. Então temos que apenas a equação A, né? A opção A, ela é uma equação linear. Mas o porquê que as demais não são equações lineares? Porque toda equação linear, né, ela é uma equação de primeiro grau, a gente acabou de ver esse conceito. Então aqui a equação B, eu tenho uma equação de terceiro grau. Note que o x aqui, ó, o expoente ali do x, ele é 3, né? Então uma equação de expoente 3. Aqui uma equação, né, de grau 2, do segundo grau. Então por isso que ela não pode ser uma equação linear. E a D também. Eu tenho uma equação ali com expoente 2, que é segundo grau, né? Portanto, não pode ser uma equação linear. Apenas a opção A, né, que é uma equação linear. Tudo bem? Então aqui falando um pouco mais de equação linear. A gente já comentou sobre teoria, agora resumindo na parte prática, essa equação linear. Então nós temos aqui uma equação com duas incógnitas, uma equação do primeiro grau, onde a solução dessa equação é representada por x e y, que são as incógnitas, né? Então note que essa equação ela tem várias soluções. Uma delas que satisfaz é o x valendo 10 e o y valendo 5, né? Então eu coloquei aqui, ó, uma das soluções é x igual a 10 e y igual a 5. Que somando, ó, multiplicando 2 vezes 5, 10, 10 mais 10 igual a 20. Então é uma das soluções. Professor, essa equação aí, ela tem mais soluções? Sim, ela possui mais soluções. Agora vamos lá para o primeiro exemplo, envolvendo esse assunto aí. Determine o valor de x em cada equação, quando y for igual a 5. Então nessa equação A e B, eu vou determinar, né, o valor de x, né, em cada uma das equações, mas eu já estou dizendo que y é igual a 5. Então eu substituo lá na equação no lugar de y 5 e dessa forma eu encontro o valor de x. Tudo bem? Então feita a substituição, y igual a 5, aonde eu tenho y, olha, eu substituí pelo número 5, né? Sempre que tem um número e uma letra, o número está multiplicando a letra, então 3 vezes 5 é 15, tá mais, passou menos, x é igual a 5. Então, quando o y vale 5, o x também vale 5 na minha equação A. Tudo bem? Agora vamos lá resolver a B. Na equação B, quando quando y vale 5, qual que vai ser o valor de x? Então, fiz a substituição novamente, fiquei com uma equação com apenas uma incógnita, né? Resolvi a minha equação e tenho que x é igual a 25. Então, aqui a solução do nosso exemplo 1, né? A equação letra A, né? Quando y for igual a 5, x também vale 5. E já na letra B, quando y for igual a 5, x vale 25. Tudo bem? Então agora aqui nós temos o nosso exercício, bem semelhante ao exemplo. Então, dada a equação linear, então temos uma equação linear novamente, ó, 2x mais 3y igual a 14. Determine qual par ordenado abaixo é a solução, né? Então eu sempre tenho que lembrar que nos pares ordenados, o primeiro é o x e o segundo é o y. Então um exemplo aqui, ó, quando o x vale 1, será que o y vale 6? Para o resultado dessa igualdade ficar igual a 14? Então você vai substituir nessa equação o valor de x e y de cada par ordenado e vai tentar encontrar uma igualdade igual a 14, que vai ser o resultado, né, da sua equação. Tudo bem? Então essa questão aqui vai ficar com vocês novamente e a gente já retoma ela. Então vamos lá.
E aí, turma, já resolveram a nossa questão? Então acompanhe aqui comigo, né, na tela aqui, se você acertar essa questão. Então, primeiro, eu vou fazer a substituição dos termos, né, do conjunto numérico que está presente na opção A. Né? Fazer mentalmente aqui, acompanhe esse raciocínio. Então, como x vale 1 e y vale 6, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 6, 18. 18 mais 2 é igual a 20. E a nossa questão fala que tem que ser igual a 14. Portanto, não satisfaz a nossa igualdade. Né? Então, agora, a opção B. Nota que a opção B já satisfaz a nossa igualdade. Tem aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12, 2 mais 12 é igual a 14. Portanto, né, a opção verdadeira, né, a opção correta, opção B, que satisfaz a nossa igualdade. Agora eu vou comentar aqui sobre equação linear homogênea. O que seria essa equação linear homogênea? Acontece quando o termo independente B é igual a zero. Então, quando eu tenho aqui a resposta, vamos supor, né, o termo independente lá igual a zero, eu posso chamar de equação homogênea. Quando acontece de ter essa equação homogênea, a minha solução ela vai ser 0, 0 e 0 para todas as minhas incógnitas. Então, nesse caso aqui, o x vale 0, o y também vale 0 e o z também vale 0. Esse tipo de solução a gente costuma chamar de solução trivial ou solução nula, onde todos os termos da minha solução também é igual a 0. Tudo bem? Agora vamos aqui para o exemplo 2. Acompanhe comigo a leitura e interpretação. Uma papelaria vende 2 tipos de caneta. Então, vende caneta A e B, com os preços unitários de R$ 1 e R$ 3,00 respectivamente. Então, a caneta A custa R$ 1,00 e a caneta B custa R$ 3,00. Uma pessoa pretende gastar R$ 15,00 comprando pelo menos uma caneta de cada tipo. Nessas condições, qual o número mínimo de canetas do tipo A ela pode comprar? Então, note que tem um valor que as pessoas querem gastar, né? Que é R$ 15,00. Tem que a caneta A vale R$ 1,00, a caneta B R$ 3,00 e ela quer gastar, né, apenas R$ 15,00 e comprar uma caneta de cada tipo. Né? Daí a pergunta fala qual o número mínimo de canetas do tipo A que ela pode comprar. Então vamos lá resolver essa questão. Então eu tenho aqui, ó, novamente, ó, caneta A custa R$ 1,00, caneta B custa R$ 3,00. Né? Eu vou montar a minha equação. Então eu tenho que A mais 3B é igual a R$ 15,00. Por que 3B? Porque a caneta B custa R$ 3,00. Né? Então eu representei dessa forma, 3B para a caneta B. E o total é R$ 15,00 que a pessoa pretende gastar. Agora eu vou isolar a incógnita A, que a pergunta se refere, né, à incógnita A ali, que é a caneta que custa R$ 1,00. Então o 3B está mais, ele passa menos. Então eu isolei a incógnita A. E vou começar a substituir agora valores ali, né, na minha incógnita B. Começo a fazer essa substituição. Porque o que me interessa, né, é quantas canetas, né, no mínimo, né, o número menor de canetas do tipo A que eu posso comprar. Então, substituir aqui, ó, botei que compramos 2 canetas do tipo B. Agora, feita a substituição das 2 canetas na minha equação com 2 incógnitas, né, eu tenho aqui, ó, que 3 vezes 2 é 6, 15 menos 6 igual a 9. Então, eu tenho que foi comprado 9 canetas do tipo A, enquanto foi comprado 2 do tipo B. Né? Agora, na minha segunda opção ali, ó, B é igual a 4. O que acontece quando B é igual a 4? Né? Então, substitui no lugar de B o 4, 3 vezes 4, 12, 15 menos 12 é igual a 3. Então, eu tenho que, quando foi comprado 4 canetas, né, do tipo B, eu comprei apenas 3 canetas do tipo A. Tudo bem? E nossa última tentativa, vou comprar 5 canetas do tipo B. Vamos ver o que acontece quando eu compro 5 canetas do tipo B. Fiz a substituição na nossa equação e tenho que eu vou comprar 0 canetas do tipo A. Porque 3 vezes 5 já dá R$15. Então, já vou gastar os R$15. Então, note que algumas opções aqui eu não posso utilizar, né? Essa opção aqui eu não posso utilizar,
porque eu tenho que comprar, no mínimo, né, uma caneta de cada tipo. E agora eu fico entre essas duas opções, né? Como que eu faço para escolher uma dessas duas opções? Eu tenho que lembrar que a questão pede o número mínimo de canetas do tipo A. Então, eu tenho aqui que A, nessa segunda opção, ele é menor, né, do que na minha primeira opção. Então, eu elimino esses dois casos e fico com apenas esse caso aqui, onde eu comprei 4 canetas do tipo B e 3 canetas do tipo A. Tudo bem? Voltando para a questão aqui, ó. Nessas condições, qual o número mínimo de canetas do tipo A ela pode comprar? A resposta B, 3 canetas. Seria, né, a nossa resposta correta nessas condições que o enunciado apresenta. Agora, exercício 2. Esse exercício 2 ele é bem semelhante ao exemplo. Então, você vai ter que ler a questão, tirar as informações e montar duas equações, aonde vai formar um sistema. Então, acompanhe comigo aqui a leitura. Uma pessoa deseja trocar 2 cédulas de R$100 por cédulas de 5, 10 e 50 reais, recebendo cédulas de todos os valores e o maior número possível de cédulas de 50 reais. Nessas condições, qual é o número mínimo de cédulas que ela pode receber? Então, vai montar isso daí na forma de uma equação do primeiro grau, né? E aí tentar resolver e encontrar esse número mínimo, tudo bem? Então, a gente já vai voltar aqui daqui a pouquinho corrigindo essa questão. Eu aguardo a resolução de vocês.
Então aqui, turma, resolvendo a nossa questão agora, né? Acredito que todos vocês já resolveram e acredito que vocês vão acertar também. Acompanhem comigo, olha. Novamente a questão. Então ela pede aqui, né? Nessas condições, qual o número mínimo de cédulas que ela pode receber, né? Nessas condições que a gente já fez a leitura do exercício. Então, o total é R$200, porque lá fala que são 2 cédulas de R$100. Total, R$200. Aqui, cédula de R$5, eu vou chamar de 5A. Cédulas de R$10, eu vou chamar de 10B. E cédulas de R$50, eu chamo de 50C. E somando 5A mais 10B e 50C, eu tenho a minha equação, que é igual a 200, que é o valor total, né? Agora, eu pergunto para vocês, quantas cédulas no máximo de R$50 eu posso trocar, né? Se eu preciso de um número máximo de cédulas de R$50. Se eu acrescentar aqui que R$50 eu tenho 4 cédulas. 4 cédulas de R$50, 4 vezes 50 já dá R$200. Então eu não precisaria de cédulas nem de 5 e nem de R$10. Então o número máximo de cédulas de 50 que eu posso ter nessa troca são 3 cédulas, né? Que dá ali R$150. Então fiz a substituição do 3 no lugar do C, resolvi a minha equação e tenho aqui que 5A mais 10B é igual a 50. Então só me sobrou agora descobrir cédulas de R$5 e cédulas de R$10, né, que está representado por A e B. Agora eu vou substituir valores no lugar de B. Posso substituir 4 no lugar de B? 4 vezes 10, 40. Posso ter 4 cédulas, então, de R$10. Posso ter 5 cédulas de R$10? Não posso ter, vai dar R$50. Já não vai sobrar cédulas de R$5 nessa troca. Então, o número máximo que eu posso ter aqui são 4 cédulas de R$10. Eu sempre estou substituindo pelo número máximo de cédulas, porque lá que o exercício nos pede o mínimo possível de cédulas, né? Então, como é o mínimo possível de cédulas, sempre substituindo o máximo aqui nos valores, nas cédulas de valor maior, tudo bem? Agora, resolvendo a nossa equação, nós temos que A é igual a 2. Então, eu vou ter aqui 2 cédulas de R$5, somando o total de cédulas, 9 cédulas. Voltando para a nossa questão, né? Nessas condições, qual o número mínimo de cédulas que ele pode receber? Que ela pode receber? Opção B, 9 cédulas. Tudo bem aqui? Então agora eu vou comentar com vocês aqui sobre equações equivalentes. O que seriam essas equações equivalentes? Então, 2 equações são equivalentes quando têm as mesmas soluções em um mesmo conjunto universo. Então, essa primeira equação, ela possui o mesmo conjunto de solução da minha segunda equação. Se eu substituir 5 no lugar de x e 5 no lugar do y, ele também vai ser a solução da minha segunda equação. Note que só está multiplicado por 2 a primeira equação, né, que ela vai resultar na minha segunda equação. Então, isso eu chamo de equação equivalente. Alguns exemplos de equação equivalente, né? Multiplicação por 5, então multipliquei toda essa equação por 5. Eu tenho uma equação equivalente, onde o conjunto de solução é o mesmo. Dividindo por 2, então eu dividi a primeira equação inteira por 2. Olha, 10 dividido por 2, 5. Y dividido por 2, igual ficou y sobre 2. E 6 dividido por 2 igual a 3. Novamente, uma equação equivalente. Posso também estar somando, vou estar adicionando 4 ali, né, na minha equação, mas eu tenho que adicionar agora o 4 em ambos os lados da minha igualdade. Tem que tomar esse cuidado. Então, adicionei 4 em ambos os lados, vou ter a minha equação equivalente. Subtraindo 1, também posso ter uma equação equivalente subtraindo. Aqui eu estou subtraindo 1 de ambos os lados, né, do meu sinal de igual. Também vou ter uma equação equivalente. Tudo bem aqui? Equação equivalente? Então, vamos lá agora para o nosso exercício de número 3. Relacione as colunas indicando quais equações são equivalentes. Então, você vai olhar aqui para a primeira coluna e vai assinalar a opção A, B e C, né? Quais dessas equações são equivalentes, tudo bem? Então, vou dar um tempo novamente para vocês resolverem essa questão e a gente já retorna com ela.
E aí, turma, já resolveram a nossa questão? Então vamos lá aqui acompanhar agora se vocês acertaram. Eu acredito que todos acertaram essa questão, estavam acompanhando bem a aula. Então aqui, relacione as colunas indicando quais equações são equivalentes, né? Então vamos lá, aqui está falando que a primeira equação é equivalente à opção C. Por que ela é equivalente à opção C? Note que está multiplicando por 2. Estou multiplicando por 2 a equação C inteira, né? Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4x, 2 vezes y menos 2y e 2 vezes 6, 12. A opção A nessa equação. Por que está relacionado com a equação da opção A? O que está acontecendo? Está multiplicando por 3, né? Então multiplicamos a equação A inteira por 3 e temos aqui a nossa equação equivalente. E a última opção, a B, né? O que está acontecendo aqui? Está multiplicando por algum valor essa equação B? Não, não está multiplicando por nenhum valor a princípio, então ela está dividindo. Nota que está dividindo por 3 todos os termos da equação, né? 21 dividido por 3 igual a 7 e os demais dividido por 3 igual a 1, que não precisam aparecer na frente da incógnita. Tudo bem? Então aqui vimos na aula de hoje equações lineares. Equações lineares homogêneas, né? Que eu tenho lá o resultado igual a 0, e equações lineares equivalentes, que é essa última questão que a gente acabou de resolver aqui. Na próxima aula veremos sistema de equação linear 2 por 2. Então é muito importante prestar muita atenção nesse sistema 2 por 2, que ele aparece em muitas aulas, tudo bem? Agora aqui eu quero desejar a todos uns bons estudos, né? E antes da gente encerrar nossa aula de hoje, eu tenho aqui, ó, um bolo para terminar essa aula de matemática de uma maneira mais doce, né? Um bolo comemorando a aula 100 e quero dar meus parabéns novamente aqui para toda essa equipe maravilhosa que está aqui trabalhando, todos os alunos que estão aí em casa, né? E fizeram parte dessa aula 100 para ela acontecer dessa maneira muito interessante. Tudo bem? Então até a próxima aula. Fiquem bem.